retornamos com o programa Filosofando, que hoje continua falando da imortalidade da alma e a escolha das provas anterior à reencarnação. Professora Sônia, nós estávamos falando do mito de Er, de Platão, em que ele relata a forma como ele vê a escolha dessas provas antes das pessoas reencarnarem. E nós observamos que existem coincidências com a doutrina espírita, né? Nas respostas que os espíritos dão a Kardec a respeito desse mesmo assunto. A senhora poderia esclarecer-nos melhor? Então, Marcia, nós não podemos esquecer que Sócrates e Platão estiveram presentes na falange do Espírito da Verdade. Compuseram a falange. Então, sem dúvida nenhuma que essa intuição afiada de Kardec de perceber isso e os colocar como precursores da doutrina espírita foi maravilhosa, né? Foi um insight que ele teve belíssimo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o mito de Er vai dizer para nós dessa necessidade que nós temos de nos conscientizarmos que nós estamos na matéria, né? Segundo o que Sócrates diz na história, e está em Fédon, que antecede o mito de Er, que está na República. Então, essa conscientização, essa tomada de consciência que nós estamos na matéria temporariamente, essa matéria, com o passar do tempo, ela vai falecendo nos seus fluidos vitais, né? Até chegar um momento em que a alma se liberta desse corpo para que ela possa alçar voo e continuar a sua própria evolução, seja no mundo das ideias, ou seja, numa próxima reencarnação. É importante que nós tenhamos sempre em mente que o Espiritismo veio trazer de forma racional, né, ou racionalizou de uma forma positiva todos esses ensinamentos que foram trazidos lá atrás no formato de alegorias, de metáforas, às vezes até de lendas, né, mas que traziam um fundo de verdade. Então, o Espiritismo está calcada numa base fundamental de razão que começou a ser desenvolvida no formato de metáfora, mas que hoje ela é muito clara. Então, não há como confundir o Espiritismo com espiritualismos, né? Com outras doutrinas que tentam se apoiar no Espiritismo, porque o Espiritismo é sério, né? Então, essas outras doutrinas que querem se apoiar no Espiritismo em busca de credibilidade, mas o Espiritismo é tão sério que não faculta nem isso, nem essa possibilidade, né? Então, eu faço ainda a menção a uma frase que eu falei sobre Eurípides, que está ali, que é mencionada num outro livro de Platão chamado Gorgias, né, num outro diálogo. Ele diz: quem sabe se o viver não é morrer e o morrer viver? Essas questões que também eram motivo de elucubrações dos antigos, e principalmente também no teatro grego, né? É interessante as pesquisas que eu fiz sobre a obra Fédon. Um autor diz assim: se esse conceito órfico de alma, na medida em que representa um passo fundamental no desenvolvimento da consciência pessoal humana, seria, segundo Werner Jäger é o grande autor de Paideia, que é o desenvolvimento da educação grega. Seria, segundo Werner Jäger, impensável a concepção platônica e aristotélica da divindade do espírito e a distinção entre o homem meramente sensível e o seu próprio eu, que constitui sua vocação plena, né? Então, na descoberta da alma, os filósofos naturalistas, que foram os pré-socráticos, tiveram sem dúvida um papel não marginal, ainda que tenham procurado preponderantemente buscar um princípio para todas as coisas, para explicar a totalidade do real. Na indagação eminentemente cosmológica dos físicos pré-socráticos, entendia-se a alma como a força vital que move o mundo. E tudo que sem ela seria necessariamente algo rígido e imóvel. O homem como tal, na sua subjetividade, não é objeto ainda de uma pesquisa autônoma, mas apenas uma parte ou elemento dessa pesquisa.
Segundo os pressupostos dos naturalistas, não era concebível uma imortalidade vagamente pessoal e individual. Então, já naquele tempo que se buscava o arquê de todas as coisas, a origem de todas as coisas, mas era um elemento material. Mas já estava embutida a ideia de que por trás desse elemento material existia um outro elemento que era invisível aos olhos. É interessante que no mito de Er, que aliás eu convido a todos a pesquisarem, está lá na Revista Espírita do mês de setembro de 1858, e vocês vão ter muitos detalhes riquíssimos, importantes, né, para quem gosta de filosofia e filosofia espírita. Nesse mito existem coisas que nós vamos ver constantemente, né, repisadas, refaladas no Espiritismo. Por exemplo, fala-se do esquecimento daquilo que a gente se propôs na erraticidade, né? Quando você volta para a matéria, você esquece. Está presente lá, em Platão. Fala que o sofrimento, ele serve como aprendizado, que ele é fundamental para que a pessoa possa escolher a sua prova, né? As suas provações de maneira acertada, com bom senso. Isso também vamos encontrar lá em Kardec, no Livro dos Espíritos. E mostra que, dependendo do grau de adiantamento, né, de evolução do espírito, ele consegue fazer escolhas mais acertadas também, antes de reencarnar. É importante que nós tenhamos em mente sempre, né, Márcia, que a escolha de provas, conforme o Espiritismo nos diz, ela está de acordo com o nível de evolução da pessoa. Então, eu vou escolher as minhas provas a partir do instante em que eu me conscientizo das minhas necessidades evolutivas, né? Então, já no mito de Er e em Fédon, quando se estuda a imortalidade da alma, e o mito de Er na República, há um certo fatalismo nessa escolha, ou seja, o ser humano que não pautou a sua existência de forma ética, por exemplo, ele vai herdar um corpo animal, né? Ou então ele vai estar sujeito ao destino que é tecido pelas moiras, que são aquelas divindades que são desprovidas de olhos, né? Mas elas tecem a vida daquela pessoa, o destino daquela pessoa, então fatalmente ela tem que seguir aquele destino. E ela passa por um rio posteriormente, onde ela vai esquecer tudo aquilo que ela era, né? Então, o nosso rio de passagem, né, a nossa passagem da vida espiritual para a vida material, também tem essa parcela de esquecimento. E os espíritos nos explicam que há necessidade desse esquecimento para que nós possamos ser mais livres na atual reencarnação para poder realizar tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa escolha de prova está intimamente ligada à questão que é estudada pelo Livro dos Espíritos também, determinismo e livre-arbítrio. Então, quanto menos evoluída uma criatura, menos evoluída o seu espírito, né, mais necessidades ela tem. Portanto, mais imperioso será esse determinismo. Certo. Né? Então, menos livre-arbítrio ela terá. É proporcional, o livre-arbítrio à evolução espiritual. Exatamente. Não é verdade? Então, se nós hoje também estamos proporcionalmente, né, sujeitos ao determinismo divino, da lei de causa e efeito, em função do plano de provas e expiações, haverá um dia em que nós estaremos totalmente libertos disso. Por quê? Porque estaremos concernentes, né, o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos quereres, a nossa evolução estará compatível à de Jesus, por exemplo, né, que é dotado de um livre-arbítrio total, porque ele fez a sua escolha e porque ele é uno com o Pai. Nós ainda não somos unos com o Pai. Por isso que precisamos desse determinismo, do sofrimento que você muito bem falou. Temos uma caminhada longa ainda pela frente, né, Sônia? Graças a Deus, né? Prova da misericórdia divina, Sem né? dúvida, As reencarnações. Sem dúvida. Bem, mas
Esse assunto continuará no próximo programa, porque ele realmente não dá para se esgotar assim de forma tão breve. E antes eu gostaria de convidar a todos a se tornarem sócios do Clube Amigos da Boa Nova, fazendo a sua contribuição mensal, ou então, se já é, aumentar a sua contribuição. Também você poderá fazer uma doação esporádica, né? É só ligar para o 0800 12 18 38 ou acessar o site Amigos da Boa Nova /Espiritismo SOS. Contamos com a sua participação na próxima semana, nesse mesmo horário, onde continuaremos com o estudo de Platão sobre a imortalidade da alma e estudo, como sempre, da doutrina espírita. Até lá!